Seja bem-vindo a mais um programa Conversa Pública, onde a gente discute, debate e fala bastante sobre a gestão pública no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Hoje, mais uma vez, nós recebemos o coordenador da Comissão Especial de Gestão Pública do TRE-RJ, administrador César Campos, e a convidada especial, Juliana Loma, que é mestre em Relações Internacionais e tem licenciatura em Ciências Sociais na UERJ, e atua há 14 anos com políticas públicas para a melhoria do ambiente de negócios aqui no estado do Rio, pelo SEBRAE. Tudo bom, César? Tudo bom, Juliana? Tudo bem, Érica. Mais uma vez aqui estamos juntos aqui hoje com mais uma pessoa ilustre aqui para conversar conosco. Esse é sempre a melhor parte. Obrigada pelo convite. Bom, Juliana, vamos começar falando um pouquinho, né, sobre esse seu trabalho na questão das políticas públicas no SEBRAE, que é uma coisa que envolve muita gestão, envolve muito trabalho de administração, né? E é um pedacinho do SEBRAE que pouca gente conhece, sabe? O SEBRAE ele é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas e ele é bastante reconhecido, né, pelo seu atendimento ao empresário, aquela pessoa o empreendedor, né, que pretende abrir o seu negócio. Mas existe uma área no SEBRAE que se chama Gerência de Políticas Públicas, que trata justamente com os líderes públicos, né? Trabalha com as lideranças públicas no sentido de melhorar o ambiente de negócios no local, né, onde essas empresas estão estabelecidas. Então, é uma área bastante conhecida dentro da gestão pública, no nível estadual e no nível municipal, mas para a sociedade, de maneira geral, ela ainda é uma novidade, né? Juliana, Oi. Você sabe que uma das razões que eu fiz questão de chamar você aqui hoje foi exatamente por essa característica que você já levantou logo no início. É uma área que poucos conhecem como o SEBRAE, porque o SEBRAE sempre foi ligado ao pequeno e médio empresário, dando apoio, etc., para o empreendedorismo, mas essa vertente de políticas públicas, as pessoas nem sempre percebem como isso facilita a vida do pequeno empresário, a vida do empreendedor, por conta de um grupo dentro do SEBRAE que está facilitando a vida na burocracia pública, nas políticas públicas. Então, foi muito bom aí essa observação. E é por isso que você está aqui hoje. E é muito interessante, né, que a gente pode fazer um paralelo, como um navegador que está com o seu barco num mar revolto, né? Então, assim, não adianta o empresário ele estar com tudo ok dentro da sua empresa, do balcão para dentro, né? Mas se ele tiver num ambiente que não está adequado, ele vai sofrer com isso. Então, é justamente isso que a gente faz nas políticas públicas, né? A gente induz um ambiente melhor para que essas empresas elas possam sobreviver de maneira mais adequada, né? Com burocracia, com pouca burocracia. A gente sabe que a burocracia existe, mas ela precisa ser... ela não pode estar ali em excesso, né? Fazendo com que os próprios gestores públicos eles estejam cada vez mais capacitados, que eles trabalhem cada vez mais em rede, superando as dificuldades que são afins, muitas vezes são comuns aos municípios vizinhos, né? Então, é muito nesse sentido. O SEBRAE trabalha também para fora da empresa, né? E, junto com as lideranças empresariais, os conselhos são parceiros muito importantes do SEBRAE. Tem uma questão, uma das dificuldades brasileiras, né, com relação à pequena e média empresa, e o empreendedorismo também, é exatamente isso que você falou, que é o ambiente de negócios, né? Você pode ter uma série de oportunidades de mercado, mas se você não tiver um ambiente de negócios favorável, nada vai frutificar, nada vai progredir, porque falta esse ambiente.
E uma das dificuldades que os pequenos empresários sempre reclamaram, né, não só a questão da burocracia em si, mas era o tempo que se perdia por conta da burocracia. E aí, quando você ia analisar a questão, não era exatamente a burocracia, é que faltava um ambiente favorável de negócios, em que uma coisa se articula com a outra, e não sejam coisas desarticuladas. Às vezes você não tem nenhuma burocracia muito grande, mas é tudo desarticulado. Aí dá uma trabalheira enorme. As informações que não são compartilhadas, né? Isso. As exigências que são cada um dos detalhes. Exatamente. A própria exigência que às vezes são duplicadas. Quer dizer, é todo esse esforço que a gente vem fazendo no sentido dos próprios órgãos, e a gente pensa, não, esse problema só acontece entre órgãos de diferentes esferas. Não, isso acontece dentro de uma própria das próprias secretarias. Então, é um pouco esse papel de articulador, de fazer essa aproximação, né, de levar a boa nova de uma secretaria para outra, possibilidades de avanço. A gente tem trabalhado muito com isso. Em relação à desburocratização, por exemplo, César, da abertura de empresas. Por muito tempo, essa foi uma grande queixa do empresariado, né? Que deixava de aplicar enfim, o seu serviço, a sua mão de obra na produção dos bens, que é isso que traz a riqueza, né? Que gera desenvolvimento, que gera trabalho, emprego, renda, para cumprir exigências junto ao governo federal, estados e municípios. Essa questão da burocracia, Érica, você não sabe desse, eu vou fazer uma confidência aqui, mas eu e a Juliana, nós fizemos um curso juntos, durante 1 ano e meio lá em São Paulo, e por isso que ela é uma especialista em políticas públicas, né? Porque esteve participou desse curso comigo lá. E nesse curso, nós tivemos uma experiência muito interessante, que foi assistir um filme chamado Daniel Blake, e que é a história de um sujeito lidando com um serviço de previdência na Inglaterra. E que é um filme assim muito triste. Qualquer um pode ver esse filme no Netflix, até hoje está no Netflix, se chama Daniel Blake, que é um filme assim importantíssimo para todo servidor público assistir. E nós tivemos essa experiência juntos, né? Ficamos chocados com aquilo, e aí é uma preciosidade saber que uma pessoa como a Juliana está no Sebrae cuidando exatamente para facilitar esses caminhos para o pequeno e médio empresário. E nós, administradores, felicitamos muito o Sebrae por conta dessa preocupação, né, de favorecer o ambiente de negócio, a desburocratização. Muito bom. A Juliana, ela tocou num ponto que eu acho muito interessante, porque muitas vezes a gente escuta assim, eu até queria registrar a minha empresa, eu até queria cumprir as exigências, mas é muita burocracia, eu não entendo disso, um monte de coisa que eu não entendo. Quantas vezes você já não escutou isso, né, Juliana? Nossa, o cara até desiste, né? Quer dizer, a gente não quer que o cara, o empreendedor, o empresário, ele já vai sofrer tanto já com a concorrência do mercado, enfim. E tirar a energia dele nessa etapa anterior ao jogo é muito triste. Então, realmente, já escutei isso diversas vezes. Esse filme que o César fez referência é um filme sensacional, maravilhoso. Ele causa até um certo incômodo na gente, né? Uma tristeza. Uma pessoa, é um inglês peregrinando ali na tentativa de obter, na verdade, um direito dele, né? Só que para a obtenção disso ele tem que percorrer todo esse caminho cheio de pedregulhos e obstáculos para enfim, conseguir. Assim, fazendo um paralelo, né? Eu acho que nos últimos anos a gente vem conseguindo superar, pelo menos na parte de registro e licenciamento empresarial. Recentemente, César, a partir do dia 1º de setembro, né,
começou a vigorar aí uma legislação, na verdade, um marco normativo, pelo Comitê Gestor da Rede Sim, que é a Rede Nacional de Simplificação do Registro de Negócios e Licenciamento, e que vem facilitando ainda mais, porque o que é essa lei, né? Na verdade, ela não é uma lei, essa resolução, ela vem garantir, ela garante, por exemplo, para o microempreendedor individual, que basta o termo dele, que ele pega o CNPJ e o CCMEI, que é o termo de condição de microempreendedor individual, que ele pega no portal do empreendedor, sabe? Sim. Então, corta caminho, né? Acaba com esse caminho de fazer com que ele tenha que solicitar a prefeitura, mesmo que online, César. A gente sabe que muitos serviços estão online, mas nem sempre o servidor fez, né, o dever de casa de olhar e ver o que era possível cortar para reduzir, né? Porque senão a gente só replica, a gente não resolve nada com isso, Juliana, né? você falou agora nessa questão de empreendedorismo, uma das coisas que aparece muito é a desarticulação entre os órgãos. Uma das reclamações que aparece sempre, né, é o caso dos bombeiros, e a outra era, às vezes, vigilância sanitária, quando tinha algum problema de alimentos, etc. Como é que vocês estão lidando com isso? Então, desde 2007, César, a gente teve um grande empurrão a partir de uma lei federal, que é essa lei da Rede Sim, e ela vem... O que ela fez, na verdade? Ela criou algumas premissas, né, e algumas orientações do que o governo, nas suas 3 esferas, deveria fazer. E daí, o que aconteceu? As juntas comerciais, elas foram sinalizadas, identificadas como a entrada única. Então, hoje, o empreendedor não tem mais que entrar. É claro que ele faz, né, nos momentos em que ele precisa fazer a sua consulta prévia, ele faz observando as normas municipais, mas todo mundo sabe que hoje a entrada única para quem deseja fazer um registro da sua empresa é pela junta comercial, tirando o microempreendedor individual que vai logo pelo portal do empreendedor, né? Mas, assim, todas as demais empresas, então a gente já sabe, nossa, esse já foi um grande avanço. E com a junta, entendendo que ela era esse personagem, né? Essa pessoa responsável por fazer essa entrada única, ela começou. O Sebrae também teve um papel bastante importante nesse apoio, nessa articulação, de fazer com que os demais órgãos que de alguma forma interferiam, seja o Corpo de Bombeiros, seja a Vigilância Sanitária para as atividades que necessitam, né, dessa orientação para a gente garantir a segurança alimentar, que eles estivessem dentro desse sistema integrador. Então, não é cada mais o seu órgão com o seu sistema, com o seu número. Mas isso é um grande passo. É um grande passo isso. É um grande passo. Muito bom. Esse é um enorme passo. Não, e assim, o que é bacana da gente ver é que a gente caminha para... Né, o Brasil vem caminhando nesse sentido, se aproximando mesmo das experiências exitosas internacionais, né? Sim, que bom. Em relação à abertura de empresas. Agora, a realidade brasileira com relação à abertura de empresas, e além da abertura, o fechamento de empresas, era uma história dramática, né? Porque tinha problemas sérios. A gente via alguns administradores que tinham empresas de consultoria, deles dando consultoria para uma empresa, algum negócio que vai começar, e aí ficava meses esperando a decisão de um órgão, mas que não podia antecipar nada, porque sem aquela decisão não podia encaminhar para outro órgão. Eu citei o caso dos bombeiros, porque era típico o caso dos bombeiros, né? Não pode ter o alvará se não tiver os bombeiros primeiro. Então, ficava parado tudo, e o sujeito com imóvel alugado, a sede da empresa alugado, equipamento tendo sido comprado e não podendo entrar em atividade. Isso é dramático na vida empresarial, né?
César, mas sabe que a gente teve uma mudança de chave nesse sentido, né? Porque Muito bom. nós fomos capazes de entender quais eram aquelas atividades que a gente não poderia deixar de fazer a visita antes de conceder qualquer Lógico, documentação, isso. daquelas que a gente poderia. Então, Perfeito. nós tivemos uma guinada, eu acho que a gente conseguiu romper com essa história. Tanto que hoje o Corpo de Bombeiro, ele concede, inclusive, aqui no estado do Rio, por exemplo, ele permite que, dependendo da atividade, você assine um termo de autorresponsabilização de ciência e responsabilidade, né? Isso aí, é isso mesmo. Era a mesma coisa da questão ambiental, né, que também ficava com algumas coisas pendentes. E é óbvio, tem algumas atividades que que têm exigências para preservar a saúde, a segurança da população. Mas a grande maioria não tem não precisa dessa exigência, né? A declaração tem que ter um mínimo de responsabilidade do sujeito que está começando o negócio, né? Isso é Claro. muito bom. Isso é uma mudança de cultura. Os dois órgãos andaram muito, né, para frente em relação a esse aspecto. Um deles foi o Corpo de Bombeiros, que você mencionou, e o Uhum. outro foi a Vigilância Sanitária. Ah, é. O órgão ambiental, a gente ainda está galgando passos, indo mais um pouco mais devagar, porque, enfim, eu acho que isso também tem o compasso, né, Lógico. dos Não, o desdobramentos importante é o avanço. no nível federal, né? O importante é o avanço, né? Isso, importante é um É a avanço. questão de que está avançando, já beneficiou uma série de pessoas, isso é fundamental. Agora, Juliana, nessa atividade de políticas públicas, como você falou, onde você está atuando hoje no SEBRAE, e como é um órgão que atua muito com a pequena empresa, e a gente tem que chamar a atenção, olha, a política pública também faz parte, afeta também a pequena empresa. Vocês estão com algum projeto específico nessa área para melhorar esse clima de negócio, algum trabalho que vocês estejam realizando, que você possa falar? Olha, nós temos diversos trabalhos e projetos, César, que pegam, assim, desde o desenvolvimento das lideranças até Aham. projetos como esses que a gente acabou tratando um pouco mais agora sobre a questão da desburocratização, né? Agora, tem uma iniciativa muito interessante, que não é específica do Sebrae Rio, Sim. mas de todo o sistema Sebrae, chamado Polo de Liderança Sebrae. A ideia é que no próximo mês o Sebrae consiga juntar cerca de 10.000 lideranças formais, 10 instituições mil? públicas, privadas, 10.000 lideranças para fazer uma capacitação, essa capacitação à distância, né? Em tempos de pandemia, a gente vai para a distância, mas envolvendo, né, pessoas engajadas, empresários, lideranças públicas, privadas, num projeto audacioso, né, inspirador para desenvolvimento de lideranças. E as vagas estão abertas, elas são gratuitas, César. Ah, Para sim. quem tiver interesse, né, aí as pessoas que são estão ligadas aí ao CRA Conselho Regional de Administração, ao CRA, é fundamental. querem, Que elas estiver têm, Juliana? O que elas têm que fazer? Entrar no site, no portal do Sebrae? precisam apenas acessar o link, eu posso mandar para vocês o link, e fazer a sua A inscrição, gente vai colocar seus colocar dados. aqui embaixo para quem Isso. estiver escutando a gente, assistindo a gente, se interessou, o link está disponível para você aqui. Porque, Então, Juliana, tem uma coisa interessante, é o seguinte, nós estamos num processo lá no CRA, aqui no CRA, RJ, que a gente está criando representantes locais. São representantes que a gente tem um nome que nós demos nesse projeto, é de interiorização do CRA. E aí são mais de 20 representantes que nós estamos fazendo uma seleção, que isso vai ser importantíssimo eles se vincularem a projetos como esse que o Sebrae está desenvolvendo, porque isso interessa não só para a gente como conselho regional, né, como também interessa para a região que está, para o local onde o sujeito mora ou reside,
né? Como administrador, ele está vinculado a uma iniciativa dessa de formação de liderança. Isso é muito importante. Nós queremos esse vínculo, esse link, hein? Vamos, tá aí, né? Já pode assinar, né? Já deu? Ela já deu o link. Nossa, ela foi mais rápida que a gente aqui, ó. Então, olha, é basicamente, né, tratar a liderança na sua questão pessoal, de maneira que essa transformação ela possa alavancar mudanças estratégicas em toda a sociedade. Então, é perfeito isso, César, que você falou, e é um grande prazer ter o CRA como participante aí dessa. Você sabe que o curso de administração, alguns anos atrás, vários anos atrás, quando ele começou a se desenvolver aqui no Brasil, o recado que se dava nas universidades, nas faculdades, nos cursos de administração, era o seguinte, que o administrador, pela característica da atividade dele, ele era um agente de mudança, que era a única questão, a única coisa que justificava o administrador. É ele estar inserido num processo de gestão, buscando a melhoria das condições, da produção, etc., e beneficiando a sociedade. Então, ele era sempre um agente de mudança. Então, por isso que um projeto como esse, que o Sebrae está desenvolvendo, nos interessa muito andar perto, estar junto, né? Ajudar, contribuir, dar a nossa visão sobre como é que esses projetos estão desenvolvendo, porque é muito importante, tem tudo a ver com a atividade do administrador. Então, estamos parceiros já. Ah, que bom. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você está vendo essa questão da pandemia? A gente escuta, recebe dados, informações. Tem muita empresa fechando. Mas tem muitas pessoas empreendendo. Como é que está a sua experiência junto ao Sebrae nesse período e como você vê o futuro para o empreendedor aí nessa área que você atua? Olha, a pandemia, ela trouxe uma série de dificuldades, mas também trouxe uma série de oportunidades, né? Olhando aí pelo lado da gestão pública, eu diria que nós conseguimos fazer, dar alguns passos que talvez nós não conseguíssemos dar se não tivesse sido a pandemia, tá? Conseguimos alavancar. A pandemia, na realidade, foi um holofote para alguns projetos que estavam parados ali pudessem ser alavancados, né? Não é à toa que a gente percebeu aí, de forma muito rápida, né? Tanto o governo federal, o governo do estado e mesmo alguns municípios colocando serviços online que há muito tempo nós planejando. Nós planejamos nos então, que estavam na gaveta. Então, foi a oportunidade de sair. Isso foi muito interessante, por essa ótica, né? A pandemia foi muito bacana. Quando a gente olha para a questão dos negócios, né? Engraçado, existe um movimento bem interessante. Quando a economia ela não está muito boa, né? E a gente vê um excesso de pessoas sendo desligadas das empresas, né? Existe um movimento contrário também de pessoas empreendendo por necessidade. Consequentemente, a gente vê um número maior de empresas sendo registradas. A Junta Comercial bateu um recorde agora em relação ao número de empresas abertas, exatamente, em plena pandemia. Então, fantástico. Agora, é claro, né, que essa formalização, assim, é preciso que o próprio empreendedor, o empresário, ele esteja atento, né, porque algumas são verdadeiras oportunidades, outras podem ser uma furada, né, digamos assim. Não, então, até pela necessidade, quer dizer, o sujeito premido pela necessidade pode estar fazendo até avaliações equivocadas para empreender, né? Ou então falta maturidade para empreender, que também tem esse outro aspecto. Mas isso mostra, assim, mais ainda a importância do Sebrae nesse clima pós-pandemia, porque essa é uma experiência única, essa informação de que aumentou o número de registros de empresas na junta comercial
é muito interessante, porque é uma forma também de pressionar as mudanças que ocorreram permanecerem. E outra coisa que a gente repara, né, nesses grandes momentos em que a economia não é muito favorável, né, as micro e pequenas empresas elas acabam absorvendo a mão de obra mais Uhum. do que as grandes empresas, né? Então, existe um papel aí fundamental dos pequenos negócios em manter a atividade, né? Enfim. Você Então, sabe que essa informação que você trouxe da Junta Comercial, agora eu estou me lembrando, nós também nos surpreendemos lá no Conselho Regional, que em pleno ambiente de pandemia, dificuldade, desemprego, etc., nós tivemos um aumento de registros de profissionais. Isso provavelmente, porque estão prova preocupados com o emprego, eles estão precisando dessa ferramenta, né, que é o registro, a oficialização dele como profissional, para ir buscar ter melhores condições no mercado. Mas foi algo provavelmente que me surpreendeu. são muito interessante esses movimentos que a gente nem acredita, né? Esses dados que a gente acaba tendo contato num momento tão adverso como uma pandemia, né? Mas Perfeito. então, assim, acho que o papel do administrador, em especial, né, nesse momento, e aí eu acho que cabe, quando você fala do papel transformador, é realmente isso, né? A capacidade, independente do tamanho da empresa, mas Isso, do exatamente. papel. E a gente fala muito do administrador da empresa, mas tem o administrador público também, não Também, é? exatamente, é isso aí. Que é Eu acho que fundamental. É o que que é vai fundamental. entender a política que você está propondo. É. E aí, eu acho que essa agenda, né, a gente conseguir emplacar essa agenda de melhoria do ambiente de negócio para as novas administrações que vêm no próximo ano, esse é um grande desafio, eu acho, para as nossas Tem, instituições, não é? Tem uma coisa que eu costumo falar, que eu tenho falado muito no Conselho, que é o seguinte: na área pública, na gestão pública, está passando por uma fase, de uns anos para cá já, passando por uma fase de mudança, de transformação, que é de muitas instituições, até empresas, trabalhando em conjunto com a área pública, né? Então, você tem hoje pessoas como você, que está trabalhando no SEBRAE e não é um servidor público, mas você está vinculado e construindo todo um ambiente de políticas públicas para a construção de melhores políticas públicas. Esse quadro é um quadro que tem poucos anos, né, de uns anos para cá, uns 10 anos para cá, mas que está sendo muito transformador. É o caso da Fundação Educar, a Comunitas, né, o próprio SEBRAE, né, de criar essa área de políticas públicas, e isso está dando um novo gás na área da gestão pública. O próprio Então, Colab, como do o nosso amigo Colab, Gustavo. que é o nosso Do... amigo, tem aquela empresa, a Datapédia, que, Ah, isso. que, que também, quer dizer, são várias empresas que auxiliam o gestor público, né, ou colaboram com o próprio serviço público, né, apoiando ou dando dados ou construindo, dando mais ferramentas para o gestor público trabalhar melhor. Então, olha, nós estamos assim no meio do furacão e você, com certeza, está bem no meio desse furacão aí, nessa parte de ambiente de negócio, empreendedorismo. Fico muito satisfeito e muito gratificado da sua vinda aqui conversar conosco, disponibilizou seu tempo aqui para conversar conosco, para que a gente possa criar esse mesmo discurso também no meio dos administradores, né? A Também gente dando conhecimento a olha, eles. né? Exatamente. Isso pode ser uma onda que o Brasil realmente está entrando e que é muito favorável e melhora as condições de toda a sociedade. Foi muito bom. Olha, hoje ganhei o dia aqui. Ah, obrigada, César. Posso dizer o mesmo, assim. Não, um prazer. Você aqui, no Conversa Pública. E Conversa aqui, eu pública, falei, oficialmente pública.
Porque a gente sempre fala aqui, olha, aqui a gente gosta de conversar, a gente gosta de sorrir e a gente gosta de aprender. E hoje nós cumprimos esses três objetivos. Nós saímos entendendo umas coisas, nós saímos sorrindo, terminamos sorrindo e aprendemos bastante coisa. E conversamos. Por isso que o nome desse nosso programa é Conversa Pública. Maravilhoso. Parabéns Agradeço. pelo trabalho. Obrigada, Érica. obrigada, Juliana, obrigada, César. E você que acompanhou a gente até aqui, já sabe, no próximo Conversa Pública, no próximo programa, mais convidados, mais conversa, mais papo e mais conhecimento para você. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.